que iriam ser servidos pela comunidade, foram chamados nesse processo todo. O único momento em que os membros foram chamados nesse processo todo foi quando já não havia entendimento entre os membros de dentro. Logo, torna-se difícil. Então, eu acho que aqui todo aquele indivíduo que pertenceu à direção tem culpa no cartório, cometeu erro. E acho que aqui o importante não é apontar o dedo, o importante é procurar soluções, exemplo, não é? Nós, procurar as soluções. Nós aqui não apontamos dedo a ninguém, porque nós, quando eu digo nós falhamos. Claro que devemos... Não, mas não estou a falar com o doutor Langama. Não, também eu fazia também parte do processo. Eu não Até vou... porque ele disse que não está a apontar o dedo, né? Você Não, estou a brincar. Carisma. Bem, eu não sei se acontece com todos os angolanos. Angola tornou-se independente a 11 de novembro de 1975 e estamos a quase um mês de celebrarmos os 50 anos da independência daquele país. Mas, entretanto, problemas são vários e nós gostaríamos de perceber se nós finalmente aprendemos ou não com os nossos erros. E para percebermos isso, eu não estou aqui sozinha, como sempre. Eu trago sempre alguém que me pode auxiliar, me pode ajudar a perceber melhor o que é que está errado e o que é que podemos fazer para melhorar. Quando eu falava do tema que nós vamos debater hoje, nós vamos falar sobre a comunidade angolana no estado de Maine. É um tema que nós levantamos a pedido de muita gente, até porque as pessoas querem perceber o que é que realmente está errado, porque que não se vê a movimentação que se esperava da direção da comunidade angolana no estado de Maine. Bem, eu vou passar para a apresentação dos meus convidados de hoje. Langaba, boa tarde, bom dia, enfim. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Independentemente do fuso horário que vão nos receber em casa, estamos aqui mais uma vez de volta a casa com o programa de Beatriz. Então, pedimos ali um maninho que está nos acompanhando, subscreve-te, partilha e fica ali ligado porque falaremos da nossa comunidade. Exato, já sabe, você que nos acompanha, continua conosco e o Langaba não está aqui sozinho, está aqui também conosco o Leandro. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Beatriz. Cordiais saudações a nossos ouvintes, aos nossos internautas, daqui Leandro João, a convite da Dora Langamba e da Beatriz. Estamos aqui para termos uma conversa. Que vão continuar a acompanhar-nos. E a você que ainda não assistiu nenhum programa, por favor, vá lá, assista, que você com certeza vai gostar e não vai querer outra coisa. Bem, é sim uma conversa amena, até porque nós queremos mesmo... Há uma série de pontos de interrogação e nós queremos perceber o que é que está a acontecer. Por que é que a comunidade angolana não se faz sentir? O que é que está errado? Nós vamos falar do antes, vamos falar do agora e vamos falar dos projetos que estão pela frente. Claro, projetos é tudo que vai para a frente. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos agora cingir-nos ao anterior, ao que aconteceu anteriormente. Bem, eu tive a oportunidade de acompanhar naquela altura em que, acho que foi há 4 anos, não é? Que se realizaram as eleições para escolher o representante dos angolanos no estado de Maine. Eu acompanhei, naquela altura até fiz um direto pelo Instagram e tivemos a oportunidade de acompanhar, mas parece que a coisa não teve pernas para andar. Langaba, o que é que aconteceu naquela altura? Muito obrigado pela palavra que me é concedida mais uma vez. Nós aqui no Maine, no estado de Maine, devemos entender quando é que os angolanos começaram a chegar no estado de Maine. Por que é que os angolanos escolheram o estado de Maine? Nos anos 2014, subindo um pouco, começou a vir os angolanos aqui no New England. Portanto, começou a aglomerar os angolanos para formar esta comunidade. Então, nessa aglomeração dos angolanos, em 2017, aparece um grupo dos angolanos que se identificavam como os angolanos. Então, acharam melhor de criar uma comunidade
oficializado que velava nos assuntos angolanos. Então, encabeçado pelo Ernesto, o senhor chamado Ernesto, juntou papelada, juntou ali o grupo de pessoas e foi para Gasta para oficializar. Mas existiu mais um outro grupo. Mas esse grupo apenas era um grupo assim dos amigos, era um grupo dos sábios, dos pensadores, mas não tiveram aquele pensamento de levar o assunto até a oficializar. Então o Ernesto acabou por oficializar a ACM, que nós chamamos Angolan Community of Men, ACM. Ao oficializar a ACM, então os angolanos residentes no estado do Maine tiveram um instrumento legal que poderia lhes representar diante do governo do estado do Maine. Naquela altura, quando foi criada essa organização, quem era o representante? Acho que foi nomeado um representante. Sim, não é? a pessoa que criou na altura era o Ernesto, o senhor Ernesto, que era representante, ele que representava esta comunidade. Só que... E por quantos membros era composta a direção da comunidade naquela altura? A direção na altura era mais de 4 a 5 pessoas que faziam parte dessa direção, como vem no documento, 4 a 5 que faziam parte desta organização. Mas por detrás havia também os outros que olhavam a organização, mas não a aproximavam, porque eles tinham outras ideias diferentes da ideia da criação da comunidade. Porque existe a comunidade angolana residente no Maine e existe uma organização chamada Angolan Community of Men. Há aqui duas coisas diferentes. A comunidade angolana residente no Maine são pessoas oriundas de Angola, angolanos, e a ACM é uma organização que os angolanos criaram no Maine, que pertence ao Estado americano. E quais foram as ações? Durante quanto tempo é que essa direção esteve na liderança? A liderança não durou muito, ficou lá para um ano e meio, não durou. Como bem sabe, os angolanos, quando acham que no estado onde ele vive não encontra estabilidade, então opta para mudar para outro estado. Então, dali ele ficou 1 ano, 2 anos à frente desta comunidade. Está a falar do Ernesto? Estou a falar do Ernesto. Okay. Quando o Ernesto pensa abandonar o estado do Maine, então vinha um grupo, era chamado grupo de sábios, era chamado o board, a comissão, e esse grupo de sábios, que são inúmeras pessoas, acharam melhor de organizar as eleições. E essas eleições acabaram de eleger um presidente que nós conhecemos, que é o Siona Nguizane. Esse Siona Nguizane, que é o Soni, que vou aqui também parabenizar, porque o senhor trabalhou arduamente para fazer andar esta comunidade, porque a comunidade criou-se, mas não tinha perna como andar. Como era na altura estudante da USM, ele conseguiu juntar as ideias e quanto mais. O board, ou comissão administrativa que elegeu o presidente, abandonaram. Será que você que sabe se vai andar, se vai funcionar ou não? Então, faz o que você achar. Olha, antes que avances com o que tens para dizer, eu devo dizer que quando elaborei o convite ao Leandro e ao Langaba, eu fiz a mesma coisa. Nós endereçamos um convite ao Siona, porque nós queríamos perceber melhor qual foi o trabalho, qual foi o trabalho que ele efetuou enquanto ele esteve na liderança, digamos, da comunidade. Nós queremos perceber, até porque nós queremos ouvir o contraditório, nós somos neutros e ouvimos sempre os dois lados. Mas, infelizmente, eu não obtive nenhuma resposta da parte do senhor Siona. Gostaria muito que ele cá viesse, já sabe, a porta está aberta. A qualquer momento que você decidir, nós estaremos aqui para recebê-lo. O Siona Nguizane trabalhou muito bem na altura. Ele tinha um vice-presidente chamado Manuel Vemba. Depois o vice-presidente demitiu-se, porque ele tinha outros a fazer. Escolheu outro vice-presidente, Emília. Começou a trabalhar na reestruturação da comunidade. Conseguiu criar estatuto da organização, conflito de interesse, o manual do board. Conseguiu reestruturar a organização. Só que, ao reestruturar a organização, tornou-se super poderoso, porque é o executivo que controlava a administração, que é o board.
Então, ele que cria, ele que manda, que comanda, mas conseguiu juntar os angolanos. Bem, o board aqui, o board em português nós diríamos que é a Assembleia Geral. É a Assembleia Geral que elege as leis, que emenda o estatuto e quanto mais. Então, o senhor Siona Nguizane começou a trabalhar, depois de criar, ele conseguiu criar conexões em outras comunidades existentes aqui no MEN e conseguiu receber os fundos, ajudou muitos aqui no estado do MEN, sobretudo no período da Covid. Ele ajudou bastante, ajudou muita gente a encontrar as casas, muita gente que ia para a imigração em Boston, inclusive eles tinham um minivan, não sei se ainda existe, tinha minivan, eu não sei se esse minivan ainda existe, mas depois vamos falar desse minivan, e ele conseguia aqui distribuir alimentação para os angolanos residentes no estado do Maine, muita coisa que ele fazia, mas depois da aglomeração dos angolanos no estado do Maine, então ele começou a perder crédito, sabe? Quando o angolano não chega, ele gosta de investigar, entender? Mas... Aqui já, é assim, ele estava à frente da organização, não é? E ele estava à frente da organização e ele estava a fazer um bom trabalho. Então, quando o Langaba diz que quando os angolanos chegam, quando chegavam mais angolanos... certo, a minha palavra, quando chegava mais angolano. Então, ao chegar mais angolano, começaram a identificar, a investigar, a entender, mas quem é o nosso presidente, afinal? Então, dali, as pessoas não conseguiam se rever nesse presidente. Então, disseram que não, já que é assim... Por que não conseguiam se rever? Pelas suas ações? O que estava errado? Sobretudo, olhava o background, olhava a pessoa que apresentava... O histórico dele. Eles foram olhar o histórico do presidente... pelos seus afazeres, eles disseram que não. O trabalho ele faz, mas nós não conseguimos se rever no que ele está a fazer. Então, nós achamos melhor de afastar esse Então, senhor. Quer dizer que o trabalho dele não era tão abrangente assim? Não era tão abrangente, porque ele atendia mais, supostamente, a outro povo. Não, vamos ser claros, Langabanda, porque as pessoas querem perceber o que é que está errado, não é? Ele atendia outro povo. Espera aí, vamos tentar perceber uma coisa. Será que a origem do Siona tinha a ver com essa desconexão? Claro, havia a sua origem estava em causa. Né? A origem do presidente Siona estava em causa. Então, muita gente ia para investigar, entender da sua origem. E os angolanos esperavam... Qual é a origem do Siona? Não sei aqui divulgar a sua origem, se não for ele próprio a divulgar a sua origem. Não vou saber identificar-lhe perfeitamente, senão... mas acredito que o mais importante aqui também eram as ações dele, em relação à comunidade. Ele conseguia muito bem atender a comunidade, mas atendia mais a comunidade congolesa, atendia mais a outra comunidade. Mas nós depois entendemos o papel da non-profit, não apenas atender a comunidade angolana. Era atender o ser humano. Ser humano. Tem que se estender mais ainda, tem que estender mais ainda a demanda. Mas nós, os angolanos, pensávamos apenas que como é a nossa comunidade, só nós é que mandamos na nossa casa. Então, atende-nos, tudo quanto que você receber como fundo, não leva fora. O senhor começou a trabalhar, mas como a sua nacionalidade era assim duvidosa, nós achamos melhor dizer, entre aspas, parar com essa liderança e vamos às eleições. E vamos agora falar do processo, do processo das eleições. Leandro, eu não sei se naquela altura já estavas no estado de Maine, já estavas no estado de Maine ou não? Não, eu ainda não estava no estado de Maine, mas vale dizer algumas coisas em função daquilo que é a situação toda. Okay. E a Beatriz focou-se num aspecto da importância da conversa que falamos sobre a independência de Angola. E é uma coisa que, infelizmente, nós, os angolanos, ainda não conseguimos perceber daquilo que é as consequências dos conflitos que houve em Angola e que acarreta até hoje. Feliz ou infelizmente, todo indivíduo que se identifica angolano, desde que fale lingala ou tem uma pronúncia diferente do português correto, logo questiona essa origem do indivíduo. E
A razão pela qual eu falo disso é porque eu hoje pretendo também ajudar que as pessoas façam um pouquinho mais de reflexão sobre isso, porque nós esquecemos que muitos angolanos durante muito tempo asilaram-se no Congo antes da independência. E em não lhes função tira a disso, nacionalidade. sim, os seus pais asilaram-se no Congo até o período da independência. Depois da independência que regressaram muitos deles, os pais viveram no Congo, e temos indivíduos no governo e familiares e etc. que viveram no governo, tanto é que a rixa que hoje conhece, que chamam congoleses, até porque outro tema, outro dia podemos conversar sobre a origem dessa questão. E Eu isso, entendo perfeitamente o que é que estás a dizer. Em relação ao facto de muitos angolanos terem deixado o país e na altura em que regressaram para Angola foram considerados regressados, enfim, uma série de nomes que realmente não vão de acordo com aquilo que é a convivência entre países vizinhos, não é? Nós temos que aceitar que muitos de nós tivemos que deixar o país, até porque nós agora não estamos em Angola, não é? E amanhã, quando regressarmos para o nosso país, não vamos querer ser chamados de regressados. Então, eu acho que isso já está muito mais do que ultrapassado, já está na altura das pessoas deixarem de considerar isso. Sim. Então, vamos continuar a ter o raciocínio. Isso é exatamente para trazer à tona a conversa de que, se na altura eu não estava presente, mas houve trabalho sim que foi feito, às vezes muitos de nós angolanos tentamos criticar sem necessariamente compreender o contexto. Um contexto de non-profit exige um alargamento extenso de produção ou de serviços prestados. Quando você presta serviço, a conclusão foi direta que está a privilegiar mais um do que o outro, sem necessariamente. Dali, sob isso, cria já uma divisão completa. E depois associam o facto, qual é a comunidade que ele também está a ajudar. É a segunda maior comunidade. E é uma comunidade irmã. Ali vem a questão de que nós precisamos mudar a consciência no pensamento do que é comunidade. Porque para nós, a comunidade de angolano, o que é definido como angolano? Não existe uma definição daquilo que é ser angolano. Todo angolano define ser angolano da sua maneira. E sempre que um indivíduo apresenta uma série de características que parece duvidosa do indivíduo que não é de Luanda, vamos assim dizer, porque para muitos o verdadeiro angolano tem que falar o português corretamente. O verdadeiro angolano não pode ter um soar como um estrangeiro, basta soar já a nacionalidade idosa. Isso em si é um fator de divisão. Agora adiciona o fator de que o indivíduo ou o terceiro disse que não, olha, eu não estou sendo ajudado porque ele está a ajudar aquela organização. Somente do ouvir dizer escala a proporção que escalou. Assim sendo, se a organização esteve a funcionar, repito, não estive no estado de MEI nessa altura, mas se o senhor esteve a fazer o trabalho, a conversa foi conversa de bastidores, mas não conversa com evidência. E eu acho que aí seria... O que tem que ser avaliado, na minha perspectiva, seria o trabalho que ele está a fazer e não a sua origem. É isso aí. Certo. Fazia um bom trabalho, isso que eu disse aqui. Vou salvar uma coisa. Quando a pessoa é duvidoso, claro que nós vamos entender uma coisa. Conforme o Leandro disse, muitos pensam ser angolano porque ele veio do bairro operário, veio aqui na X e quanto mais. Então, ele é o mais angolano do que os outros. Mas nós esquecemos, a quem saiu do Mochico foi migrar para Luanda. A quem saiu de Luanda foi migrar para a província do Zaire. A quem saiu de Cabinda foi migrar para Luanda. Assim sucessivamente. Esses que migraram nessas províncias foram buscar sustentabilidade para começar a ajudar as suas famílias. Quem, por exemplo, de Cabinda, que está em Luanda, quando trabalha, manda para Cabinda para sustentar a sua família. É assim que acontece hoje, todo angolano que saiu, que está hoje na diáspora, para sustentar a sua família. Então, quando a pessoa não está a receber o apoio significativamente e achar que essa pessoa não vem de Luanda, então começa ali a duvidar da sua origem. Então, falando nisso, o senhor Nguizane fez bem o seu trabalho. Mas depois, notamos, o grupo de pessoas, notamos que não chegou a hora dele
entregar a bandeira para outra pessoa. Até porque ele já estava na liderança há muitos Certo. anos. Então, Mas o que é que dizem os estatutos nesta altura? Ou pelo atualmente, menos os estatutos que serviram de base sim, naquela altura. o estatuto, nós vamos ter que observar uma coisa. Quando o senhor Nanguzano edita esse estatuto, vinha já a favor dele. Porque tudo quanto o estatuto fala está a proteger o diretor. Isso leva-me a pensar que Certo. nós não aprendemos com os erros do passado. Exatamente. Não é? Então, Estamos a falar de governação. certo. Não é? E o estatuto diz que o diretor executivo tem que ficar durante 2 anos, depois poderá dobrar o mandato ou poderá deixar a cadeira. Uhum. Mas quem é que vai eleger, quem é que vai organizar as eleições, se é o único executivo, ele jogava papel do presidente do board e presidente executivo. Bom, mas isso é... Não havia board. Bem, havia board e ele era o presidente, é isso? E ele também era o presidente da comunidade. Havia um grupo, não vou dizer que havia board, havia um grupo de pessoas que elegeram o diretor executivo, mas não era o board. O grupo de pessoas juntaram que vamos eleger o nosso presidente, mas não era o board, porque eles não estavam a entender qual era o seu papel sendo o board. E deixaram tudo no executivo. Para o executivo elaborar estatuto, seria o trabalho do board, mas o executivo elaborou estatuto, elaborou conflito de interesse e elaborou o manual do board, que vai controlar o board, e não havia board. Bem, então, tanto os estatutos como os manuais e foram criados por uma única pessoa. Única pessoa. Isso Mas é... depois, quando nós deparamos nisso, começamos a pedir, partilha esses documentos, porque nós queremos entender a organização que nós fizemos parte, queremos entender como é que essa organização funciona. Porque eu sou membro, mas quero entender como é que a minha organização funciona. Quais são os estatutos que regem a comunidade? Certo. Não é? Depois começou a partilhar. Nós fomos ler, entender, sim. Mas se aqui diz que o diretor, o seu mandato é de 2 anos, você já está aqui há mais de 2 anos, o seu mandato já te esgotou. Está na hora de você cessar o teu Está na hora mandato. de você cessar. Mas quando fomos nos manuais, encontramos os requisitos para ser o futuro presidente ou o futuro candidato estava vedado. Os requisitos pedia série de coisas. Como que, por exemplo? Uma pessoa que vem se candidatar tinha que vir com 50 assinaturas. Mas isso é o normal. Eu não sou muito... Eu não sou... bem, eu sou leiga no assunto, não é? Bom, é assim, eu tive a oportunidade de ler o Bailó e vamos falar um pouquinho sobre o fator que levou à leitura do Bailó. Eu penso que existe diferença acho que primeiro as pessoas têm que ter o sentido de responsabilidade individual. E muitas das vezes nós, quando estamos numa organização, como angolano, muitas das vezes nós temos o hábito de deixar que o chefe da organização é que faça tudo. Nós deixamos a cargo dele, voluntariamente. Isso não tem nada a ver com alguém, por exemplo, usurpar o poder. Quando... Mas nós deixamos ou há uma imposição? Não, eu acho que nesse caso é deixar, por quê? Porque o bailó, a regra, o estatuto, está lá escrito o que é, o que não é. Cada um sabe qual é a sua função. Sim. Se o estatuto não fosse acessível para alguém, ali tu tens legitimidade de dizer que esta pessoa veta a possibilidade dos outros. Quando o estatuto está disponível e ninguém reclama sobre o estatuto, que devemos exigir fazer alguma coisa, logo indiretamente estamos a aceitar a condição que nos é imposta, porque legalmente está definido lá, ele definiu todos os elementos importantes. Mas a questão está aí. Ele definiu. Mas alguém quem cria deixou... os estatutos? Quem o elegeu? Quem o elegeu na posição, então conferiu-lhe o poder de o fazer. Em momento nenhum questionaram o porquê que ele fez assim. Porque se convocasse uma assembleia extraordinária geral, o que geraria era uma revisão. Traria, se calhar, uma auscultação exterior para poder ver se o estatuto ou não. O ponto para mim é só clarificar, às vezes, que há constantemente um ataque naquilo que é na pessoa de ser ou não ser em função das ações, mas nós não nos apegamos naquilo que os motivos que levaram... Sim, e os porquês é a nossa passividade em deixar
tudo na responsabilidade de uma só pessoa e só cobrar quando as coisas não funcionam. A lei está aí. Se ele não tivesse um estatuto definido, ou o estatuto dissesse que não, o estatuto protege a mim, eu vou continuar aqui até o ponto que eu decidi, logo a legitimidade de dizer que essa lei é injusta, mas o estatuto demonstra que não. Agora, podemos reclamar se a 50 assinatura pode ser um caso que podia ser diminuído. Já é uma outra questão. Mas quanto tempo levou para alguém questionar isso? Quem o pôs na posição? Aqueles que participavam na comunidade diretamente permitiram, por não terem atividades constantes, por não questionarem. Então, quando eu se dizer a Beatriz agora tem um comando de uma organização, a Beatriz está no comando do podcast e eu não me opor a nada que a Beatriz dizer no podcast, eu não posso reclamar que a Beatriz esteja a fazer um mau trabalho. Ok. Bem, depois disso, aconteceram as eleições. Sim, né? Vou aqui juntar-me com a ideia de Leandro. Né? Depois dele, o executivo, que é o presidente, Guizani, depois de editar o bailó, que é estatuto, claro que estabeleceu leis, que para o avanço dessa comunidade. Então, nós, os angolanos residentes no estado do Maine, fomos ter com o presidente, o nosso presidente. Nós queremos que convocasse as eleições, mas como o bailó diz que não pode ainda convocar as eleições sem termos o board, que é a Assembleia Geral. Criou-se o board. Criou-se o board. Mas para criar esse board houve também aqui conflito de interesse. Criou-se o board com que ideia? É ali onde está o problema. Criar o board e dizer, quem quer ser membro do board, está aqui os requisitos. Deve ser os requisitos que o estatuto rege. Tem que ter 20 assinaturas. Mas antes de trazer o recrutamento, ou, portanto, de fazer abertura para os membros do board, ele já tinha um grupo de pessoas. Bem, eu só me lembro na altura das eleições, porque nós tivemos, como disse anteriormente, tivemos a oportunidade de acompanhar, assim de longe, mas acompanhamos. Pareceu-me que havia aí uma certa, eu vou usar o termo anarquia, porque pareceu-me que havia um certo parentesco entre os membros do board. É isso? Certo. Se eu estiver errada, corrija-me. É isso que aconteceu. O presidente cessante da ACM não queria ser ingrato às pessoas que lhe entregaram o poder. Está a entender? Essas pessoas que lhe entregaram o poder eram Delfina José Gamboa, João de Almeida, Antônio Mabiala e quanto mais. E ele acha que eu vou deixar, mas eu não vou ser ingrato convosco. Antes de eu organizar as eleições, vocês juntem já as vossas assinaturas e depois que eu vou dar bola no grupo para que eles também juntem e vocês vão ser maioritários. E eu aqui vamos saber jogar o papel. Mas como é que como é que eu vou entender isso? Consegui juntar 20 assinaturas, eu, pessoalmente. Então, candidataste também à presidência da comunidade? Não, para o board. Para o board. Yeah, okay. Porque eu comecei a ver, se eu for agora como presidente da comunidade, não vai dar certo, porque eu tinha outras coisas a fazer. Eu disse, não, deixa eu começar para o board. Ao se candidatar, eu dei conta. Perguntaram, mas por que nós vamos trazer 20 assinaturas? Disseram que atualmente a comunidade não tem membros efetivos. Como a comunidade não tem membros efetivos, nós vamos ter que trazer os angolanos, tornar membro efetivo da nossa comunidade. E os valores que eles vão trazer vai poder nos ajudar, $20 cada pessoa, e esses valores vai poder nos ajudar para realizar as nossas eleições, também deixar o fundo maneiro dentro do caixa da organização. O presidente que subir vai encontrar alguma coisa. Dali nós conseguimos juntar 350 membros. Entende? Depois de juntar, nós fomos para as eleições. Seria as eleições do board. Não escolher. Você pode trazer as assinaturas, mas deve ser eleito. Como diz o estatuto. Posto na sala, nós vimos as pessoas serem escolhidas. Fulano de tal, passa ali. Fulano de tal, passa ali. Ok. Nós temos a fotografia. Passamos.
Mas até aí eu ainda não estava a entender nada. Passei, coloquei-me no grupo, mas ainda não estava a entender. Depois de juntar esse grupo de board, nós combinamos entre nós, porque agora já formamos o board. Então, não houve eleição, houve imposição? Não houve eleições. Impuseram as pessoas, depois nós dissemos que aqui nós também não temos dirigente. O board já foi constituído, mas agora não temos o dirigente. Quem é o nosso dirigente? Quem é o presidente do board? Quem é o presidente do board nesse caso? Então, nós combinamos, como há mais povo em Lewiston, nós vamos começar nosso primeiro encontro aqui em Portland. Eu pedi para o pastor Bengo, a sua igreja, para a gente se reunir. Então, o grupo veio de Lewiston. Chegou para a igreja do pastor Bengo, aqui no Princeton. Começamos o nosso encontro. Eu trouxe a agenda de reunião, comecei tudo. De repente, eu comecei a suspeitar o grupo. Eu, sendo membro do board, para elegermos o nosso presidente do board, eu comecei a suspeitar o grupo. Como é que um dos nossos membros não fazia presente, mas ele participou via telefônica nas eleições. E ela foi eleita, como ela não se fazia presente, mas foi eleita. Eleita como presidente? Como presidente. Bem, vamos chamar as coisas pelo próprio nome. Sim, eleita como presidente. Nesse caso, quem seria? Seria Delfina José Gamboa. Ela não estava presente? Não estava presente, mas foi eleita. Mas foi eleita como presidente do board. Presidente do board. E havia algum familiar da senhora Delfina havia esposo. Todos eram familiares. Quer dizer, era já um grupo, todo era familiar. Aquilo é um monopólio familiar. Nós vamos eleger o nosso presidente quando chegarmos em Portland. E quando voltar, vamos organizar as eleições, vamos eleger o nosso presidente do executivo. E quando organizar comissão eleitoral, também vamos colocar o que é nosso lá, e para que haja toda essa trafulha, conseguirmos recuperar o nosso poder. O que é que acontece? Elegemos o presidente, o mais votado era Delfina José Gamboa, menos votado era eu como vice-presidente. Agora, como o presidente não se fazia presente, eu disse, já que já temos agora o presidente, eu deixo agora a reunião nas mãos do presidente para continuar. O presidente deve entender, na sua ausência, tem que delegar o poder. Okay. Se ele não delegar o poder, vamos acompanhar via telefônica. Quem nesse caso, quem? Delfina José Gamboa. Okay. Sem perceber que Delfina José Gamboa era esposa do João de Almeida, membro do board. Bem, então... Quer dizer, padrinha ou padrinho. Sorry. Padrinho, madrinha, não. Padrinho do candidato a cargo de presidência, que é o Hélio Mateus. Da presidência à comunidade. A comunidade. Okay. E esse candidato esteve lá presente. Mas é assim, o que eu quero perceber concretamente é se esse processo foi legal, porque é assim, a lei diz que não pode haver mais do que um membro dentro de uma organização. Mas por aquilo que nós percebemos, aquilo que acabou de dizer, havia mais do que um membro familiar a dirigir o board. É assim? É assim, certo. O processo não foi tão legal. Não foi legal ao todo. Não foi completamente ilegal. Quer dizer, não é? O processo foi... Se eu disser que o processo foi totalmente ilegal... porque começa ainda a entrega das candidaturas, depois vão escrutinar, depois dali sai o membro do board eleito. Depois do membro do board eleito, esse board eleito deverá levar a lista... O processo de eleição do membro do board já foi ilegal. Não. Para já, por aquilo que, pela minha perspectiva, foi ilegal até porque o membro não estava presente. O processo em si não foi ilegal. Pronto, isso que eu precisava de ouvir. Pode haver ilegalidade nos candidatos, mas o processo estava a seguir seus trâmites legais. Porque já havia um membro pré-definido, não é? Certo, 20 assinaturas. Nós depois, posto lá dentro do board, que nós descobrimos que aqui está a existir conflito de interesse. Como é que a esposa que é presidente, eu vice-presidente, mas dentro consigo encontrar o esposo da presidente, que também é membro. Então, como é que eu percebi isso? O que é que diz o estatuto? Se o presidente...
Porque o Langaba diz que era vice-presidente do board, é isso? Então, o que é que o estatuto diz? Se o presidente não tiver, quem sobe? Quem sobe é o vice-presidente. E por que isso não aconteceu? Mas vamos por parte. Um ATT ali. Há um problema que se passou aqui. Naquilo que é a explicação e naquilo que nós entendemos sobre o histórico todo. Houve irregularidades. Eu gostaria que as pessoas tivessem um pouquinho de atenção em definir ilegalidade com irregularidade. Ilegalidade é o que não é prescrito por lei. Irregularidade é uma violabilidade da lei. O que está estabelecido o processo que eles fizeram. Agora, nepotismo, por exemplo, que vão usar como exemplo, é uma irregularidade naquilo que é o processo. Por exemplo, quando do processo deles elegerem a presidente daquela forma, deu legalidade ao processo novamente. Quando você criou uma eleição, se eles achavam que a indicação, o processo de ser membro do board foi ilegal, eles deveriam renunciar imediatamente a essa posição. Desde o momento que reuniram-se como membros do board para uma nova votação, com nepotismo ou não, questiona-se, já não se pode questionar a legalidade daquilo que é o processo na sua totalidade. Então foi um pacote de irregularidades, sim, e que acabaram por serem compactuadas e consentidas. Certo. Aqueles que não estavam comprometidos aceitaram o aquela processo, deram legalidade. Logo, legal. Quando tu vais para uma contestação judicial, vão perguntar ao sistema como é que foi. Se o presidente do board fosse alguém que foi imposto diretamente, sem uma votação clara, logo... E até porque não houve contraditório. Não houve contraditório. Ainda que o Dr. Langaba discordava com a situação, o facto dele ter aceito e participado no processo que estava... Faz dele conivente com o processo. Com o processo. Então, a situação que houve foram séries de irregularidades que foram normalizadas. A normalização dos processos de irregularidade acabam numa instituição, acabam por normalizar o processo. Porque quando vê no ponto de vista jurídico, vão perguntar, ok, o que aconteceu? Qual é a violabilidade da lei? Eles não estão a argumentar a violabilidade da lei. Houve uma possível violação. Possível violação, ainda existe a presunção de inocência. Essa presunção de legalidade mantém-se, não altera. Então, o grande problema foi olharem para as irregularidades de forma amena e passarem por cima das irregularidades na tentativa de correção com outro processo. Ou seja, legalmente, não se pode discutir que ela foi posta como membro, foi... imposta? Não, foi empossada. Empossada. No telefone, não, ela foi empossada porque era membro do board, ela não esteve presente. Foi empossado conforme... E o estatuto... Bem, havia essa possibilidade, desculpa por ter interrompido, havia essa possibilidade de vocês simplesmente resignarem ou dizer, nós não concordamos com o processo? Havia possibilidade. Havia essa possibilidade. Mas o que nos levou para aceitar essa impossibilidade, tornar aquilo possível, porque o processo estava em torno da presidência, não era ainda a questão do board. A nossa luta era tirar o senhor Nanguizana do poder. E ali onde era a luta. Tudo quanto que era irregularidade era aceito. Aqui vamos aceitar tudo, mas até que o presidente deixe a cadeira máxima. Mas como é que ele haveria de deixar a cadeira máxima se todos os estatutos foram criados por ele e a favor dele? Aí está. Agora, nós tornamos o impossível a tornar possível. Vão trazer 20 assinaturas. Pum, apareceu 20 assinaturas. Impossível tornou possível. Então, vão assim. Mas dentro, eles sabem como é que estão a funcionar a máquina. Pondo lá dentro, era questão... Vai já lá dentro. Posto lá dentro, você vai descobrir, porque fora é difícil você descobrir como é que a máquina está a funcionar. Então, a ideia é, por aquilo que eu estou a perceber, a ideia era aceitar certo. essa nomeação, essa eleição, essa nomeação, digamos, para estar por dentro, para perceber como é que o processo acontece. Como é que o processo acontece. Posto lá dentro, e ali onde eu fui descobrir como é que o processo estava a funcionar. Porque já eram escolhidos entre eles. Então, só depois de estar dentro é que o Langaba percebeu que estava a vigorar um certo nepotismo. Nepotismo a 100%, porque aí estava esposa, a cunhada, a filhada. Era um grupo de amigos. Quer dizer, grupo de amigos. Entre eles, esses amigos,
disseram que não, vamos buscar a presidência e vamos trazer aqui. Mas, de repente, eu também caio lá de paraquedas dentro desse grupo dos amigos e eu que não fazia parte desse ciclo da amizade. Então, apareceste aí do gaiato e certo. acabaste de fazer parte. Mas posto lá dentro, eu fui encontrar outras pessoas que eu conheci fora, que me encontraram já lá dentro. Você está aqui. Então, eu fui descobrir o que estava acontecendo lá dentro. Eles não deram conta que eu vou estar dentro. Como esse Wix está aqui dentro, então as coisas vai ser complicado. Muitos deles começaram já a se retirar. Como você está aqui, eu já vou me retirar. Como você está aqui, eu já não vou fazer presente desse processo. Bem, porque era já um processo bem premeditado. Premeditaram isso para recuperar a presidência, levar para Lewiston e fazer o que eles pensavam. Por aquilo que eu estou aqui a ouvir, houve uma série de irregularidades que acabaram por fazer com que o processo chegasse onde nós estamos agora, onde a comunidade aqui de New England se encontra. Depois disso houve a eleição do presidente da comunidade. Não é? Okay. Vamos falar do processo de eleição do presidente. Para chegarmos... Porque por tudo que eu fui ouvindo até agora, eu não consigo perceber quem errou, quem claro, cometeu a maior parte dos erros. Então, antes de nós passarmos para aí, deixa-me ir para o Leandro. Olha, Leandro, o debate está assim tão fervoroso que às vezes eu até... Olha, tu tens o direito de interromper quando achares coisa. Não, sem problema. Né? Interrompe quando achares que é conveniente, não há problema nenhum, porque isto é uma conversa amena e nós temos que mesmo tentar procurar o ponto comum, não é assim? Sem problema. A primeira regra é ouvir. Quando ouve-se, consegue-se entender melhor as coisas. Mas melhor. O processo em si, e eu converso com o Dr. Langama inúmeras vezes sobre isso, e isso tem acontecido, estende-se, já que estamos a falar da independência de Angola também, estende-se naquilo que é a cultura de normalização de erros que nós temos como angolanos. Nós temos o hábito, muitos de nós, vou desculpar, não todos angolanos, mas já adotamos uma cultura de aceitação de erros. Nós achamos que é ok cometer um erro para justificar um outro erro. Quando a decisão foi essa, no sentido de com quem diz, olha, para mim poder conseguir o poder, eu vou juntar-me a essa condição e vou aceitar essa condição. O plano é bom, mas durante esse período, esse plano foi um plano feito como? Com uma visão estratégica ao ponto de não encontrar bloqueio. Quando encontras bloqueio, compromete até a tua posição. E ali onde vem o meu principal ponto, que é a questão da responsabilidade individual. Quando a Beatriz questiona se as pessoas tinham um ponto que poderiam sair, isso era uma decisão individual. Todo indivíduo que achou que o processo estava comprometido, se realmente não quisesse fazer parte do processo, tinha que se retirar. E assim seria o processo. Agora, entende-se a tentativa de tomada ou reestruturação por dentro, porque até dizem-se que as revoluções nascem de dentro para fora, são mais sustentáveis, mas são comprometedoras em função da situação. Então, se nós tivermos que olhar o processo todo de todos os indivíduos que faziam parte desse processo até a suposta eleição surgir, todos falharam. O erro está na cabeça de todo mundo, não tem quem vai safar nessa oportunidade, porque o fuzué ou a confusão, o quizango que causou-se na comunidade é causado exatamente por todos os membros que tiveram na direção, porque em momento nenhum os membros da comunidade, os membros gerais ou as pessoas no geral que iriam ser servidos pela comunidade foram chamados nesse processo todo. O único momento em que os membros foram chamados nesse processo todo foi quando já não havia entendimento entre os membros de dentro. Logo, torna-se difícil. Então, eu acho que aqui todo aquele indivíduo que pertenceu à direção tem culpa no cartório, cometeu erro. E acho que aqui o importante não é apontar o dedo, o importante é procurar soluções, não é? Procurar as soluções. Nós aqui não apontamos o dedo a ninguém, porque nós, quando eu digo nós falhamos. Claro que devemos
Não, mas não estou a falar com o doutor Langama. Não, também eu fazia também parte do processo. Eu não vou... porque ele disse que não está a apontar o dedo, né? Não, estou a brincar, não estou a dizer. Não, o Langama até disse que esteve lá dentro, mas ele apontou a razão que fez com que ele aceitasse, não é? Não estou aqui a puxar a base para a tua sardinha, Langama. Mas também estou a dizer que tu apontaste dedo, só para deixar claro. Eu aceito que nós falhamos, devemos vir a nossa comunidade para apresentar desculpa. Dizer que nós falhamos. Até agora essa falha está a causar muitos problemas, sobretudo na vida social dos angolanos. Até agora o angolano questiona onde anda a nossa comunidade que nós merecemos, esse ACM. Até agora mesmo eu estou aqui a questionar onde anda a ACM. E esse é um dos objetivos que fez com que nós também, como recebemos muitos pedidos, muita gente a perguntar por que vocês não falam sobre isto? Então, não falam? Este é um dos motivos que fez com que nós levantássemos esse tema para nós, porque é conversando que as pessoas se entendem, né? E toda a gente que assistir a esse programa vai refletir e vai ver o que é que pode fazer para melhorar. Nós pedimos entendimento mútuo entre nós, vamos ter que sentar na mesma mesa, conversar e fazer avançar a nossa comunidade. Posto dentro do robô, eu percebi que era um grupo dos amigos. Então, como funcionar no meio dele? É só optar a posição de um líder, de não se deixar levar pelos pensamentos, mas optar a opção de um líder. Nós reunimos em Lewiston, isso foi em casa da senhora Delfina José Gamboa, era para escolhermos comissão eleitoral. Vamos buscar a comissão eleitoral para agora a gente organizar as eleições. É ali onde começa grande diculo, é ali onde começa o grande problema, né? Como eu dizia aqui, havia já grupo de amigos que já estava nesse núcleo, nesse grupo. Porque se era convite estendido para todos os membros, seria a gente buscar outras pessoas. Mas já havia já pessoas dentro desta casa que nós encontramos, pessoas convidadas. E eu também não conheci pessoas. Como estou a trabalhar com os inocentes, então vou apontar. Olhei à esquerda, à direita, vi uma senhora, eu disse que a senhora aqui pode ser presidente da comissão eleitoral. Não conheci a senhora, nem a senhora também não me conhece. Eu disse, a senhora aqui pode. E calhou bem. Era jurista, calhou muito bem. O meu senso bateu bem. Senhora, busquei a vice da senhora, secretária e quanto mais. Mas tudo isso já era um plano preparado. Eu só fazia a escolha, mas eu juntava só dentro do grupo, sem perceber. Mas fora da casa, eu encontrei com uma pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, e ele me disse, eu não esperava te encontrar aqui. Eu não te esperava aqui. Mas a sua presença aqui já vai já embaralhar esse processo, porque eu não esperava a sua presença aqui. Porque, olha, nós preparamos isto. Mas a sua presença aqui, para ser sincero, eu já vou me retirar. Mas, como assim? Ele já me disse, porque ele já tinha... Quando eu digo eles, Delfina José Gamboa com seu elenco. Porque ali a mãe grande é Delfina José Gamboa. É, mãe grande. Nunca mais ouvi esse termo. Deus me livre. Claro. Mas, a chefe era ela. Porque ela já tinha fama, tem fama até agora. No bairro, portanto, na cidade onde ela vive. Pela caridade, pelo que ele faz. Ele tem feito bom trabalho. E continua a fazer. A comunidade é grande, não é? A comunidade é grande. Okay. E o trabalho que a senhora Delfina tem feito. Porque assim, qualquer angolano que esteja a viver digamos que aqui que esteja a viver digamos, no estado de New England, deve perceber, se ela é a representante da comunidade, deve perceber com ações, com a aproximação da comunidade, de que a senhora é a presidente. Isto tem acontecido? Nós não vamos aqui alegar a dizer que a senhora é a presidente. Ninguém elegeu a senhora ser a presidente. Onde eu queria que o Langaba chegasse. A senhora usurpou o poder do povo, tornar presidente da comunidade. Então, não esse é o processo. Intitulou-se presidente da comunidade. Porque houve um processo. Eu vou já saltar este ponto. Depois de constituirmos a comissão eleitoral, houve já
Mas desde quando é que a senhora Delfina intitulou-se como presidente da comunidade? Eu vou chegar aí. Nós recebemos quem, Langaba? Isso que a é comissão, Nós o board, quem? É importante perceber, não é? O board, eu era vice-presidente do board da ACM. Ok. Para selecionarmos os candidatos, nós tínhamos o Hélio Mateus e tínhamos o candidato Abrão Antônio. O que estava a acontecer? Como o candidato Abrão Antônio não tinha enviado seu processo de 50 assinaturas a tempo e hora, na nossa comissão do board, afastamos o processo de Abrão Antônio. Nós vamos deixar aqui espaço para o contraditório também do Sim. Abrão Antônio. Vamos deixar aqui o espaço para ele. A qualquer momento, Abrão, Sim. se estiveres a acompanhar-nos, podes cá vir que nós também vamos querer ouvir-te. Depois de afastar esse processo, nós só tínhamos um candidato para as eleições. Eu disse, um candidato para as eleições não vai funcionar. Nós não vamos eleger uma pessoa. Não pode, vamos eleger uma pessoa. O objetivo era, vamos regularizar aqui, porque depois vamos tirar o presidente e vamos trabalhar para normalizar as coisas, mas andamos quase em normalidade. Está a entender? Agora, o processo aqui fica bem claro. Houve várias irregularidades, mas nós entramos nesta casa. Eu, vice-presidente do board da ACM na altura, aceitei este convite, mas depois, ao bascular o estatuto, eu entendi. A gente não podia organizar as eleições sem, portanto, enviar uma lista nominal dos candidatos eleitos do board para a Gasta, primeiramente. Para que a gente tornasse oficial. Porque a gente fazia um trabalho oficioso. Não era um trabalho oficial. Então, a gente tinha que tornar oficial para deixar de ser oficioso, para ter punho para as eleições. Quando eu percebi isto, eu disse, não, a gente está a avançar, nós temos aqui um problema que vai nos bloquear à frente, porque nós, o board, que vamos apresentar o executivo eleito. Mas esse executivo eleito, que vai ser eleito, que é o presidente, nós não temos legalidade. Como é que vamos apresentar uma pessoa que será legal? E quem tinha legalidade naquela altura? Legalidade naquela altura era Siona Nguizano. Siona que tinha legalidade. Tinha legalidade. Que era o presidente do board. Sim, que né? Era presidente executivo, também jogava papel do board. Seria, depois desse board ser eleito, teríamos agora oficialmente o board. Não havia board. Agora era primeiro board oficial dentro da ACM. Tecnicamente, o que se precisava fazer era reconhecer o board da Gasta. Quando tens uma non-profit, a non-profit tem requerimento específico. Quando da criação de um board, o board, os nomes tem que ser legalizado, tem que ser reconhecido lá em Agasta. Tem que pôr o nome Agasta nos papéis da organização, o nome vai constar. O que aconteceu Mas isso eu já percebi. Mas naquela altura já existia um presidente do board. Sim. Seria uma substituição automática? O que acontece não existia o presidente do board, existia o executivo. Só que como não existia board, o executivo que tinha que levar a lista para reconhecer esses nomes para a Gasta. Esses nomes, quer dizer, o Siona tinha que ir com esses nomes para reconhecer. Mas ali notas uma irregularidade, desculpa, doutor Langamba, porque eles levaram tempo até para ver o próprio estatuto, o que significa dizer que até os membros que foram eleitos no board não tinham lido o estatuto. Não tinham ciência do estatuto. Ou seja, não pode novamente, aqui não é para puxar brasa a favor do senhor, mas não pode novamente acusar o senhor de ter monopolizado alguma coisa. Porque a culpa não é dele, é de quem não leu. É de quem não percebeu o estatuto. Exatamente. Quando as pessoas leram e entenderam, por isso é que o doutor Ama disse que não pode continuar. Logo, a questão às vezes que nós devemos colocar sempre é se os erros partem da onde? Os erros partem exatamente dessa regularização ou normalização daquilo que são os atos errôneos, porque vai um ato errôneo, vem o outro, e dali a gente só vai fazendo coisa, emendando aquilo que é erro, um erro atrás do outro. Ou seja, todas as decisões que tomaram até aquele momento de legalizar não têm validade legal. Agora, o que eu quero perceber, esse board ainda está a funcionar? O board até agora, não digo assim que ainda está a funcionar, porque existe uma desordem ali, não sei como até reestruturar isso, porque depois da gente aceitar a irregularidade,
eu não quis deixar o meu nome ser reconhecido na Gasta. Ok. Porque eu percebi o que estava escrito dentro do estatuto. Eu disse, aqui as coisas estão muito mal. Não vou continuar, vou me demitir. E esse board foi reconhecido em Agasta? Esse board, quando é que esse board vai ser reconhecido em Agasta? Primeiro nós avançamos para as eleições. O board não era reconhecido. Eu queria perceber, esse board foi reconhecido ou não? O atual foi reconhecido. O atual foi reconhecido juntamente com o presidente eleito. Então quer dizer que o Siona já não é o presidente do board? O Siona já não é o presidente executivo, já não é o presidente do board. Então a senhora Delfina agora é a presidente do board? Era a presidente. A senhora Delfina José Ngambou era presidente do board. Ok. Com seu presidente é um processo executivo. Muito complexo, sabe? Com seu presidente executivo eleito, Hélio Mateus. Mas só que o estatuto diz que o presidente executivo não pode exonerar o presidente do board. Só que o Hélio Mateus, depois de ser eleito, como presidente com fraude eleitoral, ele foi eleito Não, foi eleito com fraude como presidente executivo da comunidade. Com fraude. Porque nós não chegamos ali. O processo eleitoral era fraude tremenda. Onde é que houve a fraude? A fraude houve a partir de Lewiston. Ou não, em que aspecto é que houve a fraude? Houve alteração de votos? O que é que aconteceu Houve de concreto? alteração de voto. Houve alteração de voto, porque o delegado... Estamos a falar de crimes. O delegado de Lewiston não se fazia presente. Eu, vice-presidente do board, que dei a abertura das eleições em Lewiston. Eu aqui assume que eu fui nos cadernos eleitorais e encontrei 34 pessoas que votaram. Mas no relator que nos apresentaram 54 pessoas. Eu me questiono. Esse processo faz-me lembrar alguma coisa. O programa hoje foi muito bom mesmo, até porque conseguimos reviver. Porque é bom olhar para trás e ver os erros cometidos para poder fazer melhor no futuro, não é? Eu, com certeza, gostaria de ficar aqui o dia todo, aqui a conversar, a falar sobre este tema, até porque é um tema que ainda tem... Eu acho que ainda há muita água para correr debaixo dessa ponte. Eu vou, com certeza, agradecer, no fundo do coração, a vossa presença aqui. Eu sei que vocês voltarão, sem sombra de dúvida. Aqui, olha, nós, para quem não assistiu o programa do princípio, conseguimos perceber, falamos sobre o ontem, o hoje e o amanhã da comunidade residente no estado, ou na zona de New England, nos Estados Unidos da América. Foi bom perceber que houve muitos erros foram cometidos, mas que existe a esperança de dias melhores. Então, muito obrigada a si que esteve aí do nosso lado, esteve aí do outro lado a acompanhar-nos. Já sabe, a conversa com a Beatriz é aberta e, mais uma vez, devo dizer que na preparação deste programa, nós mandamos uma mensagem para o anterior presidente da comunidade, o senhor Siona. Mandamos também uma mensagem para a senhora Delfina. Não tivemos respaldo, não tivemos resposta, mas nós continuamos com a porta aberta para recebê-los a qualquer instante. Para nós é muito importante ouvir os dois lados. Então, um abraço a si que nos acompanhou. Fique bem. Até o próximo programa. Carisma. Eu não sei se acontece com todos os anos.